Cumprimento-lhes com a paz do Senhor. Antes de oficializar nossa reunião, estarei a fazer a leitura de alguns recados. Escala de obreiros nas reuniões. Pedimos mais dedicação, amor e comprometimento de nossos obreiros para servirem em seu ministério, seja na sede ou em nossas congregações, participando das escalas, sem escolher lugar para servir, e chegando com antecedência de pelo menos 1 hora antes do início das reuniões, exceto ao obreiro que abre a porta, que deve chegar 1 hora e 30 minutos antes. Caso o obreiro escalado na porta não possa comparecer no horário, avisar com antecedência outro membro do ministério para substituí-lo naquele dia. Os irmãos responsáveis pelas chaves não podem atrasar em levar a chave para o pastor. Pedimos também aos nossos pastores, quando não estiverem escalados para realizar reuniões, que participem das escalas ajudando na sua congregação. Escala de obreiros nos ensaios. Nos ensaios deve haver sempre um obreiro escalado para atender e vigiar a porta, mesmo em dias que não tenham reuniões. Caso não tenha obreiro disponível, o ensaio deverá ser realizado com portões e portas fechadas, para evitar problemas de acesso de estranhos. Orientação do Santo Primaz aos obreiros que ficam na porta. Esclarecemos mais uma vez que os obreiros, quando escalados no serviço de vigilância da porta de entrada, jamais devem ficar de costas para a rua. Não é permitido fazer ajuntamento com outros colegas de ministério para ficar conversando. Devem ficar sempre atentos à movimentação ao seu redor e receber cordialmente e com gentileza nossos irmãos, visitantes e convidados. Caso precise sair, solicite a outro obreiro para substituí-lo até o seu retorno. O Conselho também tem pedido para que seja evitado assuntos de política, irmãos. Estamos em um ano eleitoral e o Conselho tem pedido carinhosamente, com muito amor, para que estejamos atentos a esse detalhe, evitar assuntos sobre política. E a Santa Valsa de Maualdo sempre orientaram-nos a orar pela administração pública, não apenas do Brasil, mas de todas as nações. Reunião de oração Cananéia, interior de São Paulo. Teremos reunião de oração mensalmente, na primeira quinta-feira do mês, às 19h30, a partir do dia 7 de agosto desse corrente ano de 2022. Alteração de horário das reuniões em Novais, interior de São Paulo, que passará a ser realizadas quinzenalmente aos domingos, às 16 horas. Tabapuã, interior de São Paulo, também passa a ser realizadas às 16 horas no domingo, quinzenalmente. Então, prezados irmãos, esses foram os avisos, recados e esclarecimentos que, por enquanto, tinha a fazer para os irmãos. Mais uma vez, cumprimento a todos, o que faço em nome de Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa
e do profeta e primaz santo irmão Aldo, e desejo com sinceridade em minha alma que todos desfrutem e tenham a bênção e a graça de Deus Trino, de nossos santos e anjos de sua glória, que sejam muito felizes, abençoados, prósperos, tenham paz, tenham vida, saúde, luz em toda a sua carreira de fé. Amados irmãos, é um momento muito precioso ao qual nós aqui estamos, porque temos a convicção de fé, conforme nosso profeta Santo Irmão Aldo nos falou, que numa reunião apostólica nós nos encontramos diante da presença do reino dos céus. Nós estamos diante da presença de muitos santos, anjos de sua glória. Diante disso é uma preciosidade divina, a qual aqui estamos a desfrutar desses momentos maravilhosos. Resta a nós, como participantes, reverenciar este momento, valorizar este momento com muito respeito, tendo muita fé, muita confiança, convicção que estamos diante da presença do nosso grande profeta Santo Irmão Aldo. E é neste pensamento de fé que peço a gentileza de todos que se coloque em pé e convido a todos os prezados irmãos para que fiquemos em reverência, mãos erguidas aos céus, cabeças curvadas, olhos fechados, oremos. Ó primaz e profeta Santo Irmão Aldo, estamos nos minutos iniciais de mais esta reunião preciosa, a qual o Senhor, com a permissão do nosso Deus, está nos concedendo, como um presente solene, sublime dos céus, para que sejamos lapidados, aperfeiçoados, aprimorados, no conhecimento da verdade do Evangelho do Reino dos Céus, para que juntos sejamos uma unidade forte, destemida, fiel, corajosa, uma unidade que seja semelhante à imagem do Reino dos Céus, que juntos possamos viver aqui na terra em harmonia, em paz, promovendo o amor, a união, a fraternidade, a lealdade, a humildade, a solidariedade, a caridade, em todos os momentos de nossa carreira de fé. Que nossos corações possam pulsar com bondade, com honestidade, com sinceridade, e que os atos nobres sejam aceitos pelo nosso Pai Celestial. Peço a Ti, ó Deus Altíssimo, que manifeste a Tua glória, manifeste o Teu poder, a Tua misericórdia sobre todos nós, em mais esta reunião que ora estamos a iniciar. Ó querida e santa Avó Rosa, Espírito Consolador, peço que cubra-nos com o seu manto protetor de mãe, de vó, de rainha dos céus. Nos preencha com as águas cristalinas das virtudes celestiais. Ó gloriosa Mãe Virgem Maria Santíssima, cubra-nos com o seu manto protetor de mãe, uma mãe que sempre quer ver seus filhos felizes, alegres, contentes. Santa Mãe, nos dê entendimento, conhecimento, sabedoria, facilidade para que possamos desenvolver todos os atos de nossa reunião. Ó querido e amado profeta Santo Irmão Aldo, envie santos, anjos para estar presente em nossa reunião. Ó Senhor Jesus, suplico que unja e consagre os hinos que serão entoados do nosso inário, os hinos do repertório do coral e a mensagem do púlpito. E peço, Santa Avó, que desde já nos preencha daquilo que possa estar faltando em nossa vida. Suplico também em favor de outras reuniões que já iniciaram ou ainda vão iniciar, que a bênção, a graça e a unção celestial esteja e seja uma realidade em mais esta nossa reunião. Pela convicção de fé que temos que todas as providências já foram tomadas para esta nossa reunião especial, muito nobre, solene, sublime, declaro-a iniciada em nome do nosso Deus e Pai, do Divino Espírito Santo, de Jesus e Maria Santíssima,
da Santa Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo. Amém. Cantemos, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal. Ele marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é essa doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Amém. Os que desejarem podem assentar-se. Aos nossos amigos e irmãos internautas, desde já expressamos o nosso agradecimento por estarem conectados a esta reunião e fazemos voto de que estejam sintonizados, conectados até o final da mesma, onde teremos a oportunidade de cantarmos e ouvirmos os hinos do Inário, as apresentações do repertório do coral e também meditarmos na palavra de Deus, a palavra da Santa Avó e do profeta Santo Irmão Aldo. Nesses momentos iniciais, teremos a oportunidade de cantar alguns hinos do nosso inário. Para isto, convido a todos para que cantemos juntos, de número 45, A Maior Alegria. A maior alegria é ter Jesus no coração, mas para isso é preciso ter sim santificação. Por isso, santo, santo, santo devo ser, para ter Cristo seu poder, para salvar e para curar, e o poder celestial glorificar. De número 210, O Mundo Inteiro Há de Conhecer, é o título. O mundo inteiro há de conhecer teu amor, Santa Vossa. O mundo inteiro há de conhecer teu poder, sinais e maravilhas hão de crer em ti, hão de crer no Santo Irmão Aldo, hão de ver que só aqui existe a verdadeira salvação. Todos que crerem em ti, com fé e sinceridade, serão abençoados e por ti guardados, e juntos contigo, unidos ao teu sucessor, subiremos com alegria ao reino santo.
Amém. Em continuidade a estes hinos sacros, todavia, através de nossos irmãos do coral, vamos ouvir o hino Dia de Salvação. Hoje é dia de salvação, amanhã o que será? Abre hoje o teu coração para Jesus vir contigo estar, pois Jesus quer te salvar. Hoje é dia de salvação, deixa ouvir o orgulho terrestre, vem com amor, vem com dedicação, seguir Jesus, nosso divino mestre. Jesus te ama e quer teu coração. Como pensas que vives bem, mas de Jesus separado estás, sem conhecer o caminho do bem. Tudo que fazes será em vão, por ti espera a condenação. Quando Jesus na cruz sofreu por ti, sim, derramou seu sangue inocente para te dar a vida e a salvação. Porque desprezas o seu perdão, entrega hoje o teu coração. Bendito dia da minha salvação. Bendito dia da minha salvação.
Na sequência, pelo coral, ouviremos o hino Surgiu um Povo Vencedor.
Amém. Prezados irmãos e internautas, a partir deste momento, convido a todos para que acompanhemos a leitura da mensagem, nos relembrando as palavras do nosso profeta Santo Irmão numa mensagem que fará referência ao valor que tem as nossas contribuições. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, a nossa igreja é a casa do nosso Senhor, nosso Deus e Pai, e seu tabernáculo na terra. Portanto, é dever dos seus filhos manter sua obra na terra e divulgar sua glória e seu poder, anunciar ao mundo sua mensagem de salvação e redenção e fazer conhecido o nome da Santa Avó Rosa, e que nela se cumpriu a promessa de Jesus sobre a vinda do outro Consolador e o nome do nosso Santo Irmão Aldo, como Santo poderoso de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Senhor, para nos ajudar a vencermos as lutas de cada dia. O apostólico não pode se esquecer de contribuir com seus dízimos e ofertas normais e especiais para que não faltem recursos na casa do Senhor, ou seja, na Igreja Apostólica. Deve haver constante interesse da parte de cada um e não se esqueçam também dos compromissos e gastos que temos para mantermos a nossa igreja e divulgarmos o Evangelho do Reino dos Céus que Jesus nos legou através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. A Tesouraria Geral de nossa igreja é responsável pelo pagamento dos tributos e taxas, aluguéis, despesas com a folha de pagamento dos funcionários, pagamento do programa A Hora Milagrosa, construções, reformas, adequações de diversas congregações, insumos no geral, entre muitos outros compromissos. Portanto, dependemos da sua ajuda e de suas ofertas. Quem puder fazer mais pela igreja, façam, mas tenham sempre em seu coração que os que fizerem para a grandeza da obra de Deus na terra terão a sua recompensa, tanto na parte espiritual como na parte material, na saúde e em toda a proteção celestial. A Santa Avó Rosa não desampara e nem se esquece do esforço e do amor de cada apostólico. Ela, o Santo Irmão Aldo e nós, da direção da igreja, confiamos na bondade do vosso coração. Recebam o nosso abraço fraternal e o nosso agradecimento pela bondade e amor do vosso coração, pelas ofertas por nossa amada Igreja Apostólica. Desejamos toda a proteção celestial de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todos os santos e anjos do Senhor. Amém. Prezados irmãos, ouvimos a mensagem relembrando os incentivos do nosso profeta Santo Irmão Aldo, onde esse grande profeta de Deus nos falou sobre o nosso dever de mantermos a casa do Senhor,
ou seja, o seu tabernáculo aqui na terra, mantermos o bom andamento de sua obra, ajudarmos na anunciação, na divulgação do evangelho que Cristo Jesus trouxe dos céus. Evangelho este que purifica, que salva, que regenera. Evangelho que transmite uma mensagem de paz, de perdão, de arrependimento. Evangelho que profere palavras de ânimo, de incentivo, palavras que é o lenitivo para a nossa vida. E quantos no mundo, amados irmãos, precisam de uma palavra de conforto, precisam de uma palavra de ânimo, de fé, de esperança? Quantas famílias esfaceladas, quantos jovens dominados pelos vícios, que precisam de força, precisam de coragem, de bom ânimo, precisa desta palavra cristalina para purificar sua alma, precisam desta palavra divinal para que possa sair do erro doutrinário e, estando nesta verdade, que é esta doutrina e esta disciplina, poderá ter a vida, ter a luz em sua alma, em sua carreira de fé. Por isso que esta igreja aqui está, com a esperança de um mundo melhor, como a arca espiritual da salvação, como abrigo seguro, como o barco seguro que nos conduz ao reino dos céus, onde divulgamos que hoje é dia de salvação, conforme nossos irmãos cantaram há pouco, dando-nos a oportunidade de nos regenerar, dando a oportunidade de nos aproximar de Deus, através da prática constante de sua doutrina e de sua disciplina. Porque nesses dias atuais surgiu um povo vencedor, que se constitui igreja apostólica. Então, amados irmãos, meditemos sobre a nossa responsabilidade. Meditemos sobre o encargo que recebemos, sobre a confiança que o nosso profeta Santo Ebaldo, junto a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, que confiaram em nós, depositaram esta responsabilidade, esse compromisso sobre o nosso ombro, sobre cada um de nós. É como se ela entregasse: está aqui, meu filho, esta é a sua missão. Está aqui, minha filha, esta é a sua missão. E nós, recebendo uma missão tão nobre, tão sublime, uma missão celestial aqui na terra, com muito amor, com muita fé, confiança, abracemos esta causa, cumpramos esta missão e façamos com que a palavra de Deus, a palavra do profeta Santo Ebaldo, de Jesus, seja anunciada, pregada, divulgada aos quatro cantos desta terra. E assim, ajudemos para que os compromissos desta igreja sejam mantidos sempre em dia, em forma crescente, sempre em desenvolvimento. Então, amados irmãos, meditemos, pois, nesta mensagem, e eu peço as gentilezas de todos, com muito carinho, que fiquemos em reverência. Farei uma oração de consagração em favor de nossas contribuições. Oremos. Ó profeta e primaz Santo Ebaldo, ouvimos a tua palavra, ouvimos a tua mensagem, nos lembrando a importância de contribuirmos para a expansão do reino dos céus aqui na terra, a divulgação do evangelho que Cristo Jesus trouxe para o nosso bem, para a purificação de nossa alma, para que sejamos a imagem e a semelhança do reino dos céus. Peço-te, ó profeta Santo Ebaldo, que recebam, junto à Santa Avó, essas nossas contribuições. E peço, Senhor Jesus e Mãe Virgem Maria Santíssima, que dê a todos a recompensa
espiritual e material, para que sejam bem-sucedidos, felizes, abençoados em toda a carreira de fé. Peço, Santa Avó, em favor de tudo que pertence a eles e a elas. Suplico que unja e consagre seus empreendimentos, comércios, sítios, lavouras. Dê àqueles que desejam montar um negócio, empreendimento, sabedoria, facilidade. Ajude aqueles que estão estudando, fazendo faculdade. Auxilie aqueles que estão desempregados para que possa encontrar um emprego e ter o sustento de cada dia. Assim, eu declaro consagradas essas contribuições em nome do nosso Deus e Pai, do Divino Espírito Santo, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do grande profeta Santo Irmão Alto. Amém. Obrigado. Estimados irmãos, estará neste momento as nossas irmãs diaconesas a percorrer o templo, a recolher as contribuições, e desde já expresso o agradecimento a todos pelo seu esforço, pela sua dedicação, pelo seu amor, em nome da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Alto. Em continuidade a esta nossa reunião, estarei fazendo a leitura de alguns avisos, alguns esclarecimentos contidos neste boletim interno oficial. Quadro de avisos e boletins. Uma cópia impressa do boletim deverá ficar afixada no quadro semanalmente. Não é necessário deixar a anterior, pois está disponível no site. Outros avisos que devem ficar afixados no quadro estão disponíveis no site de nossa igreja, na aba de membros, ou seja, numa plataforma que foi criada lá em nosso site. Essa plataforma é nova e tem por nome Quadro de Avisos. Solicitamos imprimir os avisos e afixar no quadro de sua congregação. Afixar uma cópia da licença de funcionamento do Habite-se e do AVCB do Corpo de Bombeiros, se já tiverem disponível. Sempre observem as datas de renovação. Lembrete: os documentos originais da igreja devem ficar em uma pasta identificada na secretaria, tendo o cartão CNPJ, alvará de funcionamento, o Habite-se, AVCB e cópia da planta do imóvel. Brinquedos para crianças em nossas reuniões. Conforme orientação antiga, que é sempre presente, né, irmãos, do nosso Santo Irmão Alto, não é permitido trazerem brinquedos para as crianças em nossas reuniões. Pedimos que observem esta orientação, pois nossas reuniões são sagradas e merecem todo o respeito e reverência. Portanto, sendo os pais responsáveis por seus filhos, devem orientá-los com relação a não trazerem brinquedos em nossas reuniões. Eu lembro ainda que a palavra do nosso profeta Santo Irmão Alto, ele falava que até nos ensaios, irmãos, não poderia ser trazido esses brinquedos, devido ao valor que tem o nosso templo, que é sagrado, que conta com a presença de muitos santos e anjos de sua glória. Orientações aos membros do coral. Solicitamos a todos os membros do coral, sem uma necessidade, todos os atos no transcorrer das nossas reuniões têm um valor muito grande para todos, e devemos respeitar cada ato devocional de nossas reuniões, participando com respeito e reverência.
Não devem ficar saindo para conversas nos anexos, no estacionamento, e muito menos nos salões de ensaio ou salas do regente, que devem permanecer fechadas durante a reunião. Então, meus queridos irmãos, esses foram os recados, avisos, esclarecimentos que o Conselho Deliberativo, como órgão administrativo de nossa igreja, nos enviou nesta nobre oportunidade. Dando sequência à programação do coral, vamos ouvir um hino. Irmão Aldo, nosso anjo protetor.
Os que estão nos visitando pela primeira ou pelas primeiras vezes, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta nossa reunião apostólica. Sinta-se à vontade no meio de nossa família apostólica. Dando sequência à programação do coral, vamos ouvir a interpretação do hino É Preciso Contribuir. Fazer o que é preciso para levar muitas almas ao paraíso. Mas para isso se dar é preciso contribuir. Também possam sorrir. Santa querida, amorosa, queremos te ajudar. Queremos levar o teu nome até onde precisar. Felicidade com aqueles que quiserem nos seguir. Prosperidade e felicidade são riquezas que temos entre nós. Santa querida, amorosa,
Amém. Amados irmãos, é muito bom tê-los em mais esta nossa reunião. Poderiam ter escolhido ficar em casa, digamos assim. É um direito dos irmãos. Mas não. Escolheram estar diante da presença do reino dos céus. Escolheram estar diante da presença do primaz profeta Santo Imamaldo. Escolheram estar diante da presença de Jesus, de Maria Santíssima e da Santa Avó Rosa. Irmãos, tenham a convicção de fé que foi a melhor escolha que fizeram. Porque estar diante de santos, de anjos do reino dos céus, isto é impagável, porque é uma preciosidade divina. Quantas e quantas pessoas gostariam de estar participando desses momentos de paz, de alegria, de fraternidade, esses momentos de harmonia a qual nós estamos aqui a desfrutar, de um ambiente harmonioso, um ambiente onde temos a convicção de fé que santos e anjos conosco estão. Em continuidade à nossa reunião, estarei a fazer a leitura da mensagem do profeta Santo Imamaldo, a qual tem por título A Verdade do Evangelho do Reino dos Céus. Eis um ensino precioso sobre a verdade do Evangelho do Reino dos Céus e a maneira e o proceder dos homens e dos filhos de Deus. Devem ser santificados, zelosos do bem e de boas obras, pois a humanidade está carente de pessoas justas, bondosas e santificadas. Assim, os filhos de Deus devem proceder a cada dia, devem ser a luz do mundo e o sal da terra, porque assim como o sal preserva da corrupção e a luz ilumina, os fiéis devem, com o seu bom exemplo, ajudar a nossa igreja a salvar os homens da corrupção moral e iluminá-los com a doutrina de Jesus, da Santa Avó Rosa e do profeta Santo Imamaldo. Devem deixar dos vícios, pois eles corrompem a alma e prejudicam a sua saúde, e deve evitar tudo que mancha sua alma. Não podem ser malcriados e estúpidos com seu próximo. Precisam deixar o péssimo costume de xingar e falar palavrões, que ofendem e criam inimizades e má querência. Não podem ser vaidosos e nem acompanhar as modas ridículas que não são próprias para os filhos e filhas de Deus, pois ofendem o Espírito Santo do nosso Pai Celestial. Portanto, precisam ser mansos e humildes de coração. Sejam pacientes e justos nos seus negócios e no trato com o seu semelhante. Não enganem a ninguém, mas sejam cumpridores do seu dever e da sua palavra, pois Deus não se agrada com os injustos e maus de coração. Devem ter um espírito puro e consagrados ao bem, à justiça e ao Consolador, como verdadeiros filhos de Deus. Prezados irmãos,
nunca se esqueçam deste ensino sábio e precioso do nosso Deus, que assim fala: Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinos inclina o teu ouvido. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o teu corpo. Porém, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade no falar, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Portanto, para que uma pessoa seja liberta por Jesus, e nestes dias pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, tem que fazer a sua parte, atentando às palavras do Divino Mestre que disse no passado nobre: E conhecereis a verdade vos libertará. Uma grande parte dos judeus que ouviram a mensagem de Jesus, sua doutrina de amor e justiça, não puderam ser livres do pecado, do sofrimento, da miséria moral e alcançar a bem-aventurança que Jesus oferecia, porque não quiseram mudar sua vida. Orgulhosos, continuaram no erro, das injustiças, e não se converteram dos seus maus caminhos. Entendam esta verdade de Jesus sobre os dois fundamentos. Vejamos o que ele nos fala. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Esta rocha é Jesus, e nestes dias, juntamente com a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, aliados à doutrina e à disciplina desta Igreja Apostólica. E continua o Divino Mestre ensinando: E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que não vê o perigo e não percebe o erro, que edificou a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aceitem, prezados irmãos, esses ensinos preciosos da Igreja Apostólica e coloquem em prática nossa doutrina e disciplina, e vivam como um novo cristão, filho de Deus, livre dos sentimentos e pensamentos maus, dos vícios, do pecado, das injustiças e de toda a corrupção. Transformem totalmente suas vidas, tendo moral elevada, honradez e bons costumes, para serem felizes, protegidos e abençoados por Deus, nosso Pai, por Jesus nosso Senhor, pela Mãe Virgem Maria Santíssima, pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Amém. Prezados irmãos, internautas,
ouvimos a mensagem do nosso querido e amado Santo Irmão Alto, a qual teve por título A Verdade do Evangelho do Reino dos Céus. Uma mensagem preciosíssima, uma mensagem valiosíssima para que meditemos sobre a responsabilidade que nós temos diante de Deus, diante desta humanidade. Meditemos sobre o voto que fizemos no ato do batismo. Meditemos sobre a decisão que fizemos de ser adepto a esta fé, de ser apostólico. Amados irmãos, uma grande parte dos judeus que ouviram a mensagem de Jesus, que ouviram sua doutrina de amor, de justiça, de bondade, ouviram sua mensagem de perdão, ouviram sua mensagem de arrependimento. Aquela grande parte que ouviu a mensagem de Jesus, que falava sobre o amor ao próximo, o amor a Deus. Aquela grande parte que ouviu as palavras de Jesus com uma oratória brilhante, celestial. Aquela grande parte que contemplou, que viu, que constatou tão grandes e notórios e inéditos milagres. Muitos não puderam ser livres do pecado. Muitos não puderam ser livres do sofrimento, da miséria moral, e não puderam desfrutar das bem-aventuranças de Jesus. Não puderam desfrutar das dádivas celestiais. Não puderam desfrutar das virtudes divinas, da plenitude do Espírito Santo de Deus. Mas por quê, irmãos? Porque apenas ouviam, até ficavam surpreendidos com a mensagem de Jesus, ficavam até emocionados com a mensagem celestial do Mestre Jesus, ficavam até pasmos com os milagres que Jesus fazia. Só que as pessoas não deixavam que realmente aquela palavra divinal, celestial, entrasse em sua vida. Realmente, profundamente, sinceramente, verdadeiramente, fizesse morada na sua vida e a transformasse positivamente. Mas as pessoas escolhiam, decidiam ficar no pecado. Escolhiam ficar e continuar nos erros, nas injustiças. Eram orgulhosos, cheios de si, e não quiseram mudar a sua vida. E com isso pereceram, sofreram. Veio os momentos de angústia, de desespero, de dor. E não desfrutaram das dádivas celestiais. Todavia, por outro lado, todos aqueles que tinham permanecido fiéis às palavras de Jesus, que acataram os ensinos do Mestre Jesus, aqueles que ouviram, praticaram as palavras celestiais vindas do reino dos céus por meio do Mestre Jesus, o Senhor da vida, o Deus forte,
maravilhoso, o conselheiro. Essas pessoas, irmãos, desfrutaram das bem-aventuranças do reino dos céus. Receberam a bênção, receberam a graça, receberam o lenitivo para que pudessem ser felizes, para que pudessem ser abençoadas e desfrutaram da realeza de Deus em forma de bênçãos celestiais. Não que não surgiram problemas, não é porque a pessoa aceitou a palavra de Jesus, não é porque a pessoa praticou a palavra de Jesus, que não vai ter problema na vida, que não vai ter dificuldade, que não vai passar por enfermidade. A pessoa poderá passar por essas fases na vida, só que esta pessoa terá a segurança celestial, terá a proteção de Deus, terá a companhia de santos, de anjos, ali sustentar, ali dar o amparo, o consolo, o conforto, o alívio, o refrigério, a paz. Esta pessoa contará com o auxílio dos céus, com um suporte celestial. Esta pessoa contará com as bênçãos divinas. Esta pessoa passará, ao final de sua carreira de fé, a desfrutar da vida eterna. Olha, irmãos, que maravilha, que preciosidade divina. Mas não foi apenas no ministério de Jesus que muitos não deram crédito. No ministério dos santos profetas, no ministério dos santos apóstolos, muitos ouviam, achavam até bonitas as palavras, os ensinos, achavam que realmente tinham fundamentos e que têm fundamento, só que não deram crédito. No primeiro momento até aceitavam e até praticavam, só que deixavam ser influenciados por ondas revoltosas, por heresias, por doutrinas falsas. No primeiro momento tinha até aquele amor, aquele ânimo, só que com o tempo veio as circunstâncias da vida difíceis e aquele amor primeiro deixou de ser cultivado e se esfriou. Amados irmãos, o que ouvimos, esses exemplos foram no passado nobre. Nos tempos atuais não tem sido diferente. Não tem sido diferente. Semelhantemente acontece. A palavra dos céus, a verdade do reino dos céus está sendo pregada, está sendo anunciada, está sendo divulgada por meio de nossos púlpitos, das reuniões online, do nosso site A Hora Milagrosa, via internet, o programa A Hora Milagrosa via rádio. E assim tem levado esta mensagem de Jesus, tem levado esta mensagem da Santa Avó Rosa, tem levado esta mensagem do profeta Santo Irmão Alto, que é uma mensagem de Deus, é a perfeita expressão de Deus, em forma de mensagem. E quantos de nós, no primeiro dia em que ouvimos a esta palavra, naqueles dias em que ouvimos os primeiros hinos, naqueles primeiros dias que decidimos participar de nossas reuniões, éramos tão fervorosos, tão cheios de fé, ao adentrar nossos templos, ou se aproximava do púlpito, ou ficava próximo à porta, e abaixava a cabeça e fazia aquela oração, expressando agradecimento a Deus, a Santa Avó, por ter trazido a reunião. Agradecia, pedia sabedoria para que pudesse entender, interpretar
de uma forma correta e aprovada pelo Pai, o que seria meditado no andamento de nossa reunião. Naqueles primeiros dias, ouvíamos atentamente a mensagem apresentada e interpretada por nossos irmãos coralistas. Ficávamos atentos a cada mensagem cantada. Não nos distraíamos por coisas supérfluas. E essas mensagens tocavam em nosso coração. Essas mensagens eram como um bálsamo de amor, de paz, de consolo, de alívio, a qual valorizávamos muito. Naqueles primeiros dias, ao cantarmos os hinos do inário, cantávamos com aquele fervor, com aquela alegria, com aquela felicidade, com aquele temor a Deus. Naqueles primeiros dias, nos esforçávamos para comparecer às nossas reuniões, e muitos de nós andávamos, caminhávamos 30, 50, até mais de 100 quilômetros. A pernada. Passava frio, chuva, sol, mas vinha com aquele amor, com aquela alegria. Naqueles primeiros dias, tínhamos esse esforço. Vinham as orientações, vinham os conselhos, vinham os alertas. E quando vinha uma mensagem que muitas vezes falava uma falha, digamos assim, algo que estávamos cometendo e que não era bom, eu ficava feliz por estar recebendo orientação dos céus. Eu não ficava com raiva, não ficava bravo, não ficava irritado com o pastor oficiante, não ficava bravo com a direção da igreja, com a direção dos céus. Porque tínhamos confiança que realmente a palavra é teocrática. A palavra é de Deus, é Deus quem nos dá esta palavra. Amados irmãos, nos primeiros dias, meses, ouvíamos atentamente o nosso programa, A Hora Milagrosa. No momento da oração do pastor, ajoelhávamos e confiávamos que realmente a água que estava próxima ao aparelho receptor estava sendo ungida pela Santa Avó. E usávamos aquela água com muita fé, com muita confiança, que realmente ali estava a unção de Deus. E muitos de nós usamos esta água e recebemos tão grandiosos milagres. Mas, amados irmãos, em meio a isto, o mundo ele vai se globalizando, ou seja, vai evoluindo, vai surgindo, digamos que, distrações, vai surgindo coisas que tendem a prender as pessoas, vai surgindo coisas que vêm influenciando as pessoas para que se afastem de Deus, para que os bons princípios, as boas maneiras, o bom proceder dos filhos e filhas de Deus deixem de ser praticados. E surge então a internet, surge as redes sociais, que são boas, sendo usadas corretamente. Vale ressaltar isto. São boas sendo usadas corretamente. Mas, por outro lado,
não sendo usada corretamente, influencia negativamente. Ou seja, gera uma prisão na pessoa. A pessoa fica tão aprisionada que está mais ligada ao mundo virtual, se esquecendo do mundo espiritual. E com isso, as boas maneiras, as boas ações, as boas atitudes, os bons comportamentos passam a ficar em segundo plano. E a verdade do Evangelho do Reino dos Céus, que aqui está, ela começa a não ser praticada como deve ser praticada em nossa carreira de fé, em nosso lidar cotidiano. Quantos de nós orávamos com tanta fé? Quantos que defendiam com muita devoção a doutrina, a disciplina, defendia esta verdade do reino dos céus, mas com o tempo deu-se ao fanatismo, deixou que ondas revoltosas, deixou que conversas negativas, como calúnias, difamações, mentiras, dominassem, influenciassem a sua vida. E com isto, começou o enfraquecimento na fé. Começou o esmorecimento. E com isso, amados irmãos, esta verdade dos céus deixou de ser praticada na vida de alguns de nós. Mas o nosso Deus, Ele é tão bondoso, irmãos, Ele é tão misericordioso, que continua a tocar em nossos corações como trombetas celestiais, para que nós façamos o que é certo, façamos o que é correto. E o nosso profeta Santo Emanualdo relembra a parábola de Jesus, que no passado nobre assim disse: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com força contra aquela casa. Só que ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Irmãos, em toda a nossa carreira de fé, nós passaremos por muitas fases na vida. Poderíamos ser criticados, ser caluniados, difamados, poderão nos criticar, nos ofender. Passaremos por enfermidades, por problemas, por situações difíceis. Só que quando estamos com a nossa casa sobre a rocha, que é Jesus, a Santa Vó Rosa e o profeta Santo Emanualdo, aliado e atrelado à doutrina e disciplina, nós não esmorecemos. Nós não somos meio termo. Eu sou apostólico hoje, amanhã não sou mais, no dia de amanhã está difícil, eu deixo de ser apostólico. A pessoa, quando está com a sua casa sobre a rocha, pode passar a luta que passar, pode passar por situações que vierem, mas esta pessoa sempre está ali, com muita fé, com muito ânimo, coragem, para seguir em frente. E ela não é influenciada, ela não é levada por outras pessoas, mas ela influencia positivamente. Continua o Divino Mestre dizendo e ensinando: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que não vê o perigo, que não percebe o erro, que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios,
Sopraram os ventos e deram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ou seja, a pessoa não estava firmada na verdade, não estava praticando a doutrina, a disciplina, e vem os problemas e abala a pessoa. E se ela não está com a unção de Deus, se não tem a proteção celestial, ela pode cair, irmãos. Por isso que esta palavra divinal do nosso profeta Santo Emmanuel, ela vem ao nosso encontro com muito amor, nos incentivando para que continuemos a praticar esta verdade do reino dos céus, onde devemos ser santificados, zelosos do bem, de boas obras, pois a humanidade está carente. E como está carente, irmãos? De pessoas justas, de pessoas verdadeiras. Hoje, até é destacado quando a pessoa pratica um ato de sinceridade. Olha que ponto que chegou. É destacado quando a pessoa pratica um ato de honestidade. Às vezes, até situações que a pessoa está vindo pela rua e ali vê um dinheiro, e a pessoa pode pensar, não tem dono, eu vou pegar. Não pegue, não é seu, você não trabalhou para ter aquele dinheiro, por que vai pegar? Se vê uma coisa lá e não é nosso, não devemos pegar. Se contratamos, se temos as nossas contas, não devemos deixar de pagar, mas sempre devemos pagar nossas contas, sermos honestos com nossos compromissos, sermos honestos e sinceros, verdadeiros em tudo o que fazemos, falarmos a verdade a quem quer que seja, mesmo que essa verdade doa, pois a verdade tem que ser falada, doa a quem doer, porque a verdade é Deus. A verdade, como diz a palavra de Jesus, e conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade, ela liberta, ela não escraviza, não aprisiona a pessoa. Diante disso, amados irmãos, devemos deixar dos vícios, pois corrompem a alma, prejudica a saúde, e devemos evitar tudo que manche a nossa alma. Não podemos ser malcriados, estúpidos, orgulhosos, e devemos deixar também o péssimo costume de xingar e falar palavrões, que ofendem, criam inimizades e má querência. Infelizmente, alguns de nós têm esse péssimo costume de proferir a palavra torpe. Já diz o nosso Evangelho do Reino dos Céus que aquele que profere estas palavras é a mesma coisa que está invocando. É como se a pessoa está falando, venha o espírito negativo, digamos assim, não falar outras coisas. Venha o espírito negativo e se acampe ao meu redor. Venha e traga problemas, traga dificuldades, traga sofrimento. Traga esses problemas para próximo de mim. Então, quando a pessoa profere palavra torpe, que é palavrões, é a mesma coisa que está fazendo isso. É a mesma coisa que está invocando os espíritos maus para que se acampe ao redor da pessoa, para que se acampe em sua casa. E isso não é bom, irmãos. Por isso devemos evitar todas estas atitudes, procederes, comportamentos que não são bons e nos purificar com a água cristalina que jorra nesta igreja apostólica. Fazendo isto, amados irmãos, seremos felizes, abençoados em toda a nossa carreira de fé. Creia, confiemos, acreditemos, tenhamos fé
nesta palavra que liberta, nesta palavra que salva, nesta palavra que consola. E fiquemos sempre alegres, irmãos, porque estas palavras divinais, ela não vem para exortar ninguém, não vem para humilhar, para rebaixar ninguém. Ela vem para nos incentivar, para que continuemos a obedecer a doutrina e a disciplina do reino dos céus. Pode ser que em algum momento alguns de nós tenhamos dúvida em algum ponto de doutrina ou disciplina. Se isto surgir, busque na Santa Avó e no Santo Profeta Irmão Alto a sabedoria. Em oração sempre suplique a ele: Santa Avó, eu não estou entendendo esse detalhe, eu não consegui entender esse fato, aquele ponto de doutrina, aquele ponto de disciplina. Santa Avó, me ajude. Estou passando por uma situação difícil, em casa, no trabalho, na escola, na faculdade. Converse com a Santa Avó, irmãos. Converse com o nosso profeta Santo Irmão Alto. Eles vão nos ajudar. Confiemos assim. Amém. Para concretizar a nossa reunião, concluí-la, antes da oração final, vamos ouvir pelo coral o hino Céu de Luz. Muitas vezes eu fico meditando na beleza do reino do céu. Então sinto um grande motivo de ser cada vez mais fiel. Lá do céu há grandes maravilhas que o pensamento não pode alcançar. Tudo isto está reservado para quem lá no céu for morar.
as lutas da terra. Procuram minha fé abater com tristezas e dificuldades. Sobre mim, sobre o meu viver. Porém, este meu desalento não permanece. Eu não fico assim, porque no céu Jesus está preparando um lugar cheio de paz para mim. Às vezes eu fico meditando e pensando em meu coração que não tardará este dia de herdar minha eterna mansão. Então, cheio de confiança, procuro minha fé aumentar para um dia eu ter o direito de no céu com uma santa rosa ir morar.
vezes eu fico meditando e pensando em meu coração que não tardará este dia de herdar minha eterna mansão. Então, cheio de confiança, procuro minha fé aumentar para um dia eu ter o direito de no céu com a Santa Rosa ir morar. Amém. Prezados irmãos, tivemos então esta nobre oportunidade de ouvir esta apresentação, nos mostrando em resumo um pouco como que é o reino dos céus. Há as viagens celestiais no mundo espiritual, onde há paz, alegria, felicidade. E fica a reflexão a todos nós. Será que vale a pena corrermos o risco de não praticarmos a verdade do Evangelho do Reino dos Céus, correndo esse risco de não desfrutar as maravilhas celestiais? Será que vale a pena corrermos este grande risco de não desfrutarmos da vida eterna, de não desfrutarmos do paraíso celestial, muitas vezes colocando coisas supérfluas em primeiro lugar? Que possamos levar isto como reflexão para todos nós, para a nossa vida, irmãos. Estamos nos 2 minutos finais desta reunião. Expresso o agradecimento ao nosso Deus, aos nossos santos anjos, pela oportunidade que eles nos deram de estarmos aqui participando, compartilhando desses momentos de fraternidade como família apostólica. Em nome deles, agradeço ao trabalho, a presença de nossos pastores, diácono, diaconisas, ao nosso irmão regente, sua equipe da regência, aos músicos, coristas, aos membros. Agradeço a equipe de som e filmagem pelo seu trabalho, agradeço aos nossos internautas por sua audiência. Em nome de toda a família apostólica, queremos agradecer a você que esteve nos visitando. Fazemos votos de que retorne em outras oportunidades. Em apenas uma reunião,
não conseguirá saber sobre o ministério da Santa Avó. Não conseguirá saber muito sobre o ministério do profeta Santo Irmão Alto. Então, vindo em outras oportunidades, acompanhando as nossas reuniões, poderá saber mais por que falamos o nome da Santa Avó. Por que falamos o nome do profeta Santo Irmão Alto? Por que esses dois nomes estão em nossos inários? Por que cantamos, proferimos esses nomes? Então, em outras oportunidades, poderão estar sabendo, compreendendo melhor a nossa doutrina e a nossa disciplina. E peçam sempre a sabedoria dos céus. Peçam para Jesus, para Santa Avó, para o Santo Irmão Alto, que eles vão te ajudar. Tenham esta convicção. Amados irmãos, foi um prazer imenso estar com os irmãos, compartilhando desses momentos preciosos, realizando estas 3 reuniões. Lembrem-se, amados irmãos, que nós temos aqui reunião de oração. Nós temos reunião de oração nesta ferial. Então, os irmãos, se esforcem, amados, para comparecer nas reuniões de oração, porque é um momento muito precioso de fé, a qual Santa Avó e Santo Irmão Alto sempre nos incentivaram. Amém. Por gentileza, todos se coloquem em pé. Todos em reverência, oremos. Pai nosso que estais nos céus, na terra, no ar que respiramos. Pai nosso que está no coração bondoso a pulsar, que está nos atos de amor, de misericórdia, de bondade, de solidariedade, de carinho, de afeto, de ternura. Pai nosso que está nesta igreja apostólica, a manifestar toda a sua glória, toda a sua realeza, toda a sua majestade, autoridade, através e por meio da Santa Vovosa de Jesus, de Maria Santíssima e do profeta Santo Irmão Alto. Agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos compartilhando desses momentos preciosos espirituais de fé, a qual agradecemos por esta mensagem celestial, por esta mensagem do Senhor Pai, que veio para o nosso bem, para a nossa regeneração, para a nossa purificação, para que sejamos a tua imagem, sejamos a tua semelhança, merecedores de toda a tua bênção, de toda a tua graça celestial. Santo profeta Irmão Aldo, apresento as necessidades gerais de teus filhos e filhas. Apresento esses nomes que foram colocados nesta caixa de pedido de oração. Apresento aqueles que não puderam estar presentes nesta reunião. Apresento os nossos amigos, irmãos internautas, nossos visitantes, dê a eles, a elas sabedoria, para que possam entender, compreender e interpretar corretamente a mensagem apostólica. Possam retornar em outras oportunidades para conhecer mais sobre a nossa doutrina e a nossa disciplina dos céus. Santa e bendita Vovosa, conceda a todos um bom descanso, um bom repouso, uma semana produtiva e abençoada. Que seus sonhos, projetos, planos sejam concretizados de acordo com a vontade do nosso Deus. Que seus problemas sejam solucionados. Ajude na família, na casa de cada um, para que tenha um ambiente harmonioso, de paz, de alegria, de felicidade, de amor fraternal. Ajude para que a nossa igreja apostólica continue a ser esta igreja vencedora, que triunfantemente está aqui na terra, divulgando esta verdade do reino dos céus. Uma verdade que purifica, uma verdade que salva, uma verdade que mostra os mistérios do reino dos céus e nos liberta. Santa Avó, recordo também de nossos ouvintes do programa A Hora Milagrosa. Dê a bênção, a graça a eles que tanto precisa. Santa e bendita Vovosa, nos preencham da unção divina, nos fortaleça com a armadura de Deus.
Assim, amados irmãos, tenhamos esta fé e esta confiança que a Santa Vora está nos abençoando, está nos dando a graça dos céus, está nos cobrindo com as virtudes celestiais, junto a Jesus, a Mãe Maria Santíssima, ao profeta Santo Irmão Alto, com a permissão, com a unção de Deus, o nosso Pai Celestial. E assim, com esta fé e confiança, expressamos o nosso agradecimento e finalizamos esta reunião prestando adoração, glorificação, agradecimento, reverência, respeito à Trindade Excelsa, a Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Santo Profeta Irmão Alto, não só nesta oportunidade em que aqui ainda estamos, mas para todo o sempre. Amém. A paz do Senhor a todos.